Salve, salve galera aí ligados no canal Flash Tutoriais. Aqui é Rafael, nós estamos aqui começando mais uma aula, mais uma videoaula aí para vocês, referente ao CorelDRAW. Hoje na nossa aula a gente vai estar vendo algumas coisinhas aí que são importantes na hora tanto de fazer a sua arte aí, como também na hora de mandar para impressão. Tá certo? Alguns erros que muitas pessoas cometem aí e passam despercebido muitas vezes, mas que se a gente for reparar bem e fizer tudo da maneira correta, o resultado final vai sair muito melhor do que deve ser, tá certo? Então assim, para essa aula aqui, eu vou estar excluindo só essa arte aqui que eu fiz. Eu vou deixar só por enquanto essa arte pronta aqui, porque a gente vai trabalhar com ela também hoje, mas antes de tudo a gente vai abrir um novo documento aqui, clicando no botão de novo aqui. Eu vou colocar no tamanho padrão de 297 por 210 milímetros, que é o tamanho A4, 21, 29 por 21, tá certo? Quem trabalhar com centímetros vai ser 29 por 21, quem trabalhar com milímetros vai ser 297 por 210. Lembrando que aqui em cima na barra de ferramentas a gente tem aqui o tamanho, em cima no caso de aqui tá na horizontal e embaixo vertical, porém aqui a gente tem a orientação dele que eu posso mudar para retrato e ele inverte aqui também, tá certo? Lembrando que esses dois botões aqui servem para você conseguir fazer o seu documento em tamanhos diferentes. Aqui todas as páginas, se tiver esse botão acionado, todas as páginas que você criar vai ser tudo no mesmo tamanho da primeira, ok? Agora, se esse segundo botão aqui tiver acionado, você vai conseguir estar alterando o tamanho de uma das páginas ou de algumas páginas, deixar uma página diferente da outra, tá certo? A primeira 297 por 210, a segunda aqui tá por 254 quadrado, ok? 25 milímetros, 25 centímetros no caso, certo? Esse botão aqui. E aqui nós temos as unidades. Para quem gosta de trabalhar com as unidades aqui, eu procuro muito trabalhar com milímetros, eu acho mais fácil. Mas tem gente que gosta de trabalhar com pixels. Os mais conhecidos aqui são centímetros, pixels e milímetros, tá certo? Você escolhe um deles aí para você trabalhar e coloca a medida aqui na barrinha de ferramentas, ok? Tá certo, então vamos excluir isso aqui. Eu vou excluir essa página, eu vou excluir a segunda aqui também. Eu vou deixar só uma página por enquanto, tá certo? Lembrando que isso aqui a gente tem aqui para trabalhar daqui a pouco, tá certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro estar vendo aqui a questão do verniz localizado. Como que eu faço o verniz localizado em um documento para mandar para impressão e para ficar o verniz só naquela parte que eu quero de impressão, muito usado em cartão de visita? É muito simples. A primeira página do arquivo deve ser a parte original. No caso, a parte que vai ter o fundo colorido, que você vai ter o seu cartão, vai ter em cima o texto ou o desenho, o seu cartão normal. Vamos dizer que isso aqui seja um documento que eu vou querer imprimir com verniz localizado, ok? Tudo bem. Verniz localizado, a hora de você mandar para impressão, ele vai sempre em dois arquivos, tá certo? Ele vai em dois arquivos. O primeiro arquivo, a primeira página, vai ser a página original, a página que vai ser impressa com tudo do jeito que você preparou, com fundo colorido, com texto, com tudo. E a segunda página, que eu vou colocar aqui, ela vai conter só a parte que vai estar com verniz, tá certo? No caso, por exemplo, aqui eu escolhi esse texto aqui, essa logomarca minha do meu canal aqui, para ficar com verniz localizado. Então, o que a gente vai fazer? O que é preciso para fazer um verniz localizado? Vamos lá então. Eu tenho meu documento original aqui. Eu adicionei mais uma página, está em branco. A página adicionada tem que ser do mesmo tamanho do original, ok? Para poder ficar certo. E eu vou fazer simplesmente isso. Eu vou selecionar aquilo que eu vou querer que fique com verniz localizado e vou apertar aqui o Ctrl C para copiar, e eu vou colar
isso que eu quero com verticalizado na outra página. No caso aqui você pode ver que está tudo branco. A página tem que ser branca, ok? E a parte que vai ficar com o verniz localizado, ela não vai poder ser branca e nem colorida. Ela vai ter que ser totalmente preta, ok? Lembrando então, primeira parte, a primeira página, fundo normal, como você vai querer impresso no seu arquivo, tá certo? Cartão de visita, panfleto, seja lá o que for, certo? O texto, desenho ou imagem que você vai querer, também que seja um documento, tudo normal. Se tiver uma cor rosa, azul, verde, amarelo, pode deixar com as cores normais. O que você vai ter que fazer é, na segunda página, você vai estar fazendo a questão do local para colocar o verniz, tá certo? No caso eu escolhi a logomarca, eu coloquei a logomarca, eu colei a logomarca nessa nova página em branco e pintei ela de preto, tá certo? E pronto, isso aqui já está preparado para um verniz localizado. Primeira página, segunda página, vou apertar o F9 aqui, vou clicar na primeira aqui, apertei o F9 e vai ficar exatamente assim meu documento. Vai ficar com o fundo verde, com esses desenhos que eu coloquei, a logomarca em cima. Só que na página 2 ele mostra para mim que a logomarca ela vai ter um verniz, ela vai estar em destaque, entendeu? Do resto do documento. Esse mesmo processo é usado muitas vezes aí para fazer a questão de relevo e também para que ele tenha alguns documentos aí, tem alguns cartões de visita que já estão vindo com detalhes aí em dourado, diamante, esmeralda. Tem várias gráficas que fazem, inclusive a nossa aqui também faz, tá certo? Mas é assim, a configuração de um verniz localizado, ok? Agora a gente vai para o próximo item aqui. Vou criar mais um documento, tá certo? Eu vou deixar no tamanho 297 por 210. Como a gente viu nas últimas aulas, eu vou estar preparando aqui esse documento para fazer um cartão de visita. Eu vou simplesmente primeiro aqui alterar o tamanho dele. O cartão de visita normal é 9x5. Eu costumo usar 91 por 51 milímetros. Da mesma coisa, tá certo? Esse é o tamanho de um cartão de visita, ok? O que eu faço primeiro quando eu vou fazer algum cartão de visita? Eu coloco as margens, as linhas guia, né? A parte de sangria, que eu costumo dizer que ela não vai deixar cortar o que eu não quero. Então eu clico na régua aqui, seguro e arrasto, ele vai criar a linha para mim. Se eu clico fora, fica azul. Se eu clico na linha para selecionar, ela vai estar vermelho. Aqui é aonde vai ficar a linha guia, tá certo? É a distância que ela vai ficar uma da outra, é o posicionamento dela, tá certo? Mas vamos ver aqui como que eu vou fazer. Se esse documento meu tem 51 milímetros de altura, eu começo com 3, tá certo? Eu gosto de usar 3 milímetros de diferença para margem até essa linha. Ótimo. A segunda, se um documento aqui tem 51 de altura, 51 menos 3 dá 48. Coloco 48, ele já posiciona para mim. E eu vou fazer a mesma coisa na lateral. Vou colocar 3. Largura tem 91. Então 91 menos 3 dá 88. Tá certo? Isso é muito importante aí para você poder tá configurando o seu documento de maneira correta, para não cortar nada na hora da impressão. Muitas gráficas aí, quando você vai mandar o arquivo, exigem isso, tá certo? Exigem que você faça dessa maneira, que você deixe esse espaçamento, tá certo? Mas o que pode acontecer? Vamos lá pintar aí o documento aí, vamos colocar um azul. Agora vamos dizer, eu vou escrever aqui, vou colocar meu nome, Rafael, certo? Coloquei lá, coloquei meu nome. Vamos dizer lá que eu fiz um texto legal. Vou deixar, eu apagar isso aqui, vou deixar só o R maiúsculo. Aumentei um pouquinho só para dar um exemplo, tá certo? Vamos lá, eu vou pintar de branco para aparecer um pouquinho melhor. Pronto. Só para dar esse exemplo para vocês. Vocês podem ver que aqui
Aqui eu coloquei o texto depois da linha guia, né? Depois dessa margem de segurança aí. Muito provavelmente a máquina de corte na gráfica ela vai cortar a minha letra R, tá certo? Porque eu deixei 3 milímetros. A máquina de corte normalmente ela vai fazer esse corte aqui, ó, até aqui mais ou menos. Algumas são configuradas para fazer isso, entendeu? Então o risco de se cortar a letra, o texto, a imagem, seja lá o que for, é muito grande. O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar isso aqui. Se eu não quiser que o texto corte, eu preciso tirar aqui. Inclusive, se você deixar muito perto aqui da linha guia, na hora de você mandar o seu arquivo para a gráfica, o sistema da gráfica pode acusar que alguma coisa na sua arte está errada e que pede para você corrigir, tá certo? Então fica muito esperto nisso aí. Na hora de você estar configurando o seu documento, tá? Não é legal deixar muito aqui. É legal quando é uma imagem que você pode cortar a imagem, tá certo? Aí fica legal, mas a gente não aconselha deixar muito assim não, que fica meio estranho. Então procure fazer isso, tá certo? Para não cortar nada, para você não perder nenhuma informação. O que a gente recebe aqui de arte de cliente que pedem para mandar fazer daquele estilo, daquele jeito, não mexer, e na hora do corte sai errado, entendeu? Então assim, é complicado isso, porque fica um trabalho muito feio, entendeu? Não fica do gosto do cliente, que é o mais importante, e você muitas vezes acaba ainda saindo culpado por conta disso, tá certo? Então é uma dica aí para você não errar, como muitas pessoas erram aí nesse tipo de trabalho, tá certo? A última dica de hoje, aqui a gente está com uma videoaula aqui de dicas de como preparar um documento aí para impressão, na parte de verniz localizado, de margem de segurança, e agora a gente vai ver também a parte de impressão, tá certo? Erro que muitas pessoas cometem. Eu recebo demais arquivos assim, tá certo? Então fica complicado porque depois dá muito trabalho pra gente arrumar. Por um motivo, vou criar um novo documento. Dessa vez eu vou colocar 297 por 210, mas eu vou colocar na vertical. Por quê? Porque a gente vai dizer que a gente está quer imprimir um cartão de visita. Só que como a gente recebe muitas vezes, eu vou selecionar Ctrl A, Ctrl C e vou no novo documento e vou colar, tá certo? E a gente recebe assim mais ou menos, ó. Eu vou fazer bem por cima assim, para que você possa entender aquilo que eu estou fazendo aqui. Eu vou dar o Ctrl G para agrupar tudo. Numa folha de A4, normalmente cabem 10 cartões de visita. Se for na horizontal cabem 12, tá certo? Eu vou terminar só essa configuração aqui e vocês vão ver aqui como que funciona. Perdoe o barulho que tem motos aqui na rua aqui, o pessoal tá fazendo não sei o que, mas vai dar tudo certo. Ctrl C, Ctrl V e vou terminar isso aqui. Vou selecionar tudo, vou dar o Ctrl G, vou apertar a letra P para ele poder ir para o centro, tá certo? Então o que a gente recebe muitas vezes é um material assim, tá? Só coloquei meu nome só para dar um exemplo. Ou seja, são cartões de visita numa folha A4. O que acontece? Se você vai imprimir esse cartão de visita aí na sua própria impressora, na sua casa, vai cortar, seja lá usando um estilete, uma tesoura, alguma coisa assim, tá ótimo para você, entender? Tá perfeito, você vai conseguir fazer. Vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque muitas vezes vai estar fora de posição, vai estar um menor que o outro, vai estar muito junto ou muito separado, mas é possível ainda resolver. Agora a questão é, se você vai mandar para uma gráfica, ou se você tem uma máquina de corte de cartão daquela automática, você não vai conseguir resolver isso aí, tá certo? Você não vai conseguir resolver. O que você tem que fazer para conseguir resolver e para conseguir estar preparando um cartão de visita para impressão, tá certo? Nesse formato, a única coisa que a gráfica vai pedir, ou que se você tiver máquina de corte que você tem que fazer,
É um único arquivo no tamanho exato da arte que você quer. No caso aqui 9x5 ou 91x51 milímetros, tá certo? Um único arquivo você vai, salva em PDF, em Corel e manda para sua gráfica, ou então prepara na sua máquina para impressão. Por quê? Porque o Corel mesmo, quem vai fazer a impressão vai abrir no Corel a arte e vai conseguir fazer a impressão através desse comando: arquivo, visualização de impressão. Quando eu vou no arquivo visualização de impressão, ele mostra essa janela para mim, a janela de visualizar a impressão, ou de preparar para a impressão, ok? Onde a gente vai ter aqui 4 botões: a ferramenta zoom, a ferramenta posição de marcas, a ferramenta layout de imposição e a ferramenta seleção. Tem as barras de ferramentas aqui também, barra de menu, de título, isso aqui você já sabe, ok? Como que eu preparo então um cartão de visita para impressão? Eu tenho o meu arquivo no tamanho exato do cartão. Eu vou estar utilizando esse segundo botão, que é a ferramenta layout de imposição. Dou um clique nela. O cartão ele vai ficar cinza com o número 1. Lembrando que se tiver mais de uma página, ele vai ficar com a página 2, 3, 4 e assim vai até acabar as páginas. E eu vou mostrar daqui a pouco ou na próxima aula como resolver isso aí. Dá uma atenção só para isso, tá certo? Hoje eu vou mais no básico. Vamos lá então, segunda ferramenta aqui, ele apareceu o documento desse jeito. Tirou do azul e ficou cinza com o número 1, tá certo? Daí eu tenho que lembrar o que? Numa folha 4 eu vi então que cabem 10 cartões. Cabem 2 fileiras de 5, ok? É isso exatamente que a gente vai fazer. Quando eu seleciono essa ferramenta aqui, aqui a barra de ferramentas ela muda e essa aqui, páginas na horizontal e vertical, ela aparece, tá certo? Ela aparece aqui, tem aqui o botão de face dupla e face simples, que ele vai mostrar para você como que vai ficar frente e verso, que se o seu documento tiver frente e verso é importante, porque muitas vezes a impressora, se ela não tiver configurada, ela vai acabar colocando muito torto a parte do verso, então é importante trabalhar, mas não é o caso hoje, tá certo? Então nós vamos deixar isso aqui. Lembrando então, aqui a página na horizontal e vertical. Em cima, tá mostrando para mim aqui que é a largura, eu vou colocar 2. Ele já mostra aqui 2 cartões. Aqui embaixo eu posso usar ou as setinhas ou simplesmente eu posso selecionar e botar o número 5 e apertar o Enter, tá certo? Que ele mostra exatamente dessa maneira: 2 fileiras de 5 cartões, que quando eu clicar aqui na ferramenta de seleção, ele vai mostrar assim. Você pode ver que não tem margem nenhuma, não tem espaçamento nenhum entre os cartões aqui, mas a sua máquina de corte, que é automática, se for daquela manual, eu vou te explicar daqui a pouco como fazer, mas se for automático, ele já configura, já tem a configuração exata para isso. É a mesma coisa das grandes gráficas aí que sabem como preparar isso, então não se preocupe que não vai cortar nada do seu material. Inclusive dessa forma que, se for imprimir numa impressora simples, muito provavelmente não vai aparecer essa parte branca, vai sair a folha todinha azul, tá certo? Agora você me pergunta: Rafael, e aí, como é que eu faço para fazer? Eu tenho aqui uma guilhotina de corte, mas ela é manual, ela é aquela de faca. Tem como? Tem como. Eu vou vir aqui nessa terceira opção, posição de marcas, dou um clique. Dou um clique, ela vai mostrar essas ferramentas, onde eu posso imprimir informações de arquivo. Se eu clicar, vai mostrar aqui em cima o nome do seu arquivo, a data que ele foi feito e tal, mas não é esse o caso. Tá, tem isso aqui que ele mostra número de páginas. Como só tem um, também não dá efeito nenhum. Esse aqui, opções de pré-impressão, não precisa mexer, porque já está configurado aqui no caso, não precisa mexer muita coisa. Barra de calibragem de cor, vai aparecer as cores para você poder ver certinho como é que tá aí, mas não é muito usado. Aqui a gente tem duas opções importantes: marca de registro, tá certo? Que ele coloca para você saber se tiver alguma margem para você não perder. E aqui o mais importante é marcas de corte, imprimir marcas de corte. Dou um clique nele e ele vai mostrar isso para mim. Vai mostrar essas linhas aqui, ó, tá vendo?
ele já determina aí a posição de corte de cada linha. Ou seja, mesmo se não tivesse essa linha branca aqui para ver, mesmo que na hora da impressão não saia, ele já mostra para mim como que vai ficar, aonde vai ficar o corte de cada cartão. Ou seja, se eu tiver uma guilhotina de faca, é só eu posicionar aqui nessas linhas que vai. Se eu estiver cortando com um estilete, por exemplo, pego lá um vidro, é uma dica boa isso aí, coloco sua folha de corte em cima de um vidro e passo o estilete. Por quê? Porque o vidro ele não danifica. Ele não vai danificar o seu estilete e também não danifica o papel, então o seu corte sai perfeito, tá certo? Um pedaço de vidro qualquer que caiba a folha já é um espelho, tanto faz, isso ajuda muito, tá bom? Então isso aqui são as marcas de cortes que são utilizadas para isso, para ajudar a pessoa a preparar o material para impressão, para que saia certinho. Então, na hora de imprimir, se você for imprimir manualmente na sua casa ou mandar para impressão em alguma gráfica, mande só o arquivo no tamanho original e na hora de imprimir você vai em arquivo, visualizar impressão, porque ele vai mostrar essa tela e você configura tudo, tá certo? Jamais cometa o erro de fazer assim, porque senão você vai ter muito trabalho para cortar cartão por cartão aí, para poder resolver o problema, tá certo? Jamais, isso serve para qualquer tipo de arquivo, de documento, seja um panfleto 10 por 15, cabem 4 numa folha 4, mas só manda o arquivo 10 por 15, tá certo? Na hora da impressão, arquivo visualizar a impressão, você vai conseguir tá gerenciando tudo e tá organizando tudo para sua impressão, tá certo? Bom galera, terminamos por aqui essa nossa aula de hoje aqui com algumas dicas de como preparar o seu documento para impressão, tá certo? Espero vocês aí na próxima aula, que deve ser amanhã ou na segunda-feira, tá, à noite. Então vamos sempre se inscrevendo no canal aí, curtindo os vídeos que aparecem aí, deixa o sininho de notificação ativado aí, que você vai receber aí os vídeos, tudo aí na sua página do YouTube aí, assim que você abrir, tá certo? O YouTube vai te avisar quando tiver um vídeo novo aí pra você ver, tá certo? Ajuda a gente aí, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal, passa aí pros seus amigos, que logo logo esse canal tá crescendo mais a cada dia e muita novidade boa tá vindo por aí, tá certo? Eu sou o Rafael e essa foi mais uma videoaula do canal Flash Tutoriais.